Uma voz icônica do Pampa se calou. Hoje, a gente presta uma homenagem e relembra a vida e o imenso legado de João Chagas Leite, um artista que não só cantou, mas que redefiniu a música gaúcha. Pois é, a notícia que ninguém queria dar. A cultura gaúcha está de luto. João Chagas Leite, um dos seus maiores nomes, nos deixou. E a partida dele é sentida muito, mas muito além dos palcos. Para a gente entender de verdade a dimensão dessa perda, vamos primeiro aos fatos que marcaram a despedida desse grande ícone. Então, olha só, aos 80 anos, João Chagas Leite se foi depois de uma longa e corajosa batalha contra o câncer. Ele faleceu no Hospital de Caridade de Erechim, mas o coração dele, as raízes, essas sempre pertenceram à Uruguaiana, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Mas sabe, mais do que falar da despedida, é hora de celebrar a carreira que fez dele uma lenda. Ele não era só um músico qualquer. Ele era conhecido como a voz do Pampa. E a gente vai entender direitinho o porquê. Pensa bem o que é isso. Mais de 5 décadas de dedicação total à música tradicionalista. É uma vida inteira compondo a trilha sonora de uma cultura, sabe? Atravessando gerações com a sua arte. É um compromisso de vida que é, no mínimo, impressionante. E o resultado de tanta dedicação? Cerca de 300 composições. O número por si só já mostra uma mente criativa que não parava, sempre com uma nova história para contar, uma nova melodia para criar. E esse talento todo, claro, não passava despercebido. Ao longo da carreira, ele foi o grande vencedor em 13 festivais de música nativista. Isso é um sinal muito claro do respeito que ele conquistou, tanto entre os colegas quanto com a crítica especializada. E, claro, a obra dele fala por si. Canções como Ave Sonora e Campo, Pampa e Querência são verdadeiros hinos. Mas tem uma especial, Desassossegos, que continua tocando os corações de um jeito muito forte até hoje. E aqui a gente vê essa ponte perfeita entre o tradicional e o moderno. Em uma única plataforma digital, Desassossegos já soma mais de 4 milhões de reproduções. É a prova de que a música dele não ficou no passado, não. Ela está viva, ressoando com o público de hoje. Mas a história de João Chagas Leite vai muito além da música. É também um relato incrível de superação. E é essa parte da história dele que a gente vai conhecer um pouco melhor agora. Desde o começo, ele enfrentou um obstáculo que parecia gigante, uma deficiência física na mão esquerda. Para um violonista, isso poderia ter sido o fim da linha, certo? Mas para ele, foi só o começo de uma jornada de pura inovação. E é aqui que está a prova da genialidade dele. Em vez de desistir, ele adaptou o instrumento a si mesmo. Primeiro, ele simplesmente inverteu o jeito de tocar o violão. Depois, aprendeu a usar um dedal. E assim, ele transformou o que era uma limitação numa técnica única, numa assinatura musical que ninguém mais tinha. E era essa conexão com o público que movia ele. Em maio, quando ele anunciou que ia voltar para os palcos depois de 2 anos de tratamento, ele disse essas palavras. Elas mostram a profunda gratidão e o laço emocional que ele tinha com os fãs. Então, o que fica de tudo isso? Nesta nossa última parte, vamos refletir um pouco sobre o legado que João Chagas Leite deixa para todos nós. Os últimos anos dele foram uma prova de resiliência. Depois de uma pausa de 2 anos para lutar contra a doença, ele fez questão de voltar. Esse desejo de estar no palco, de compartilhar a música dele até o fim, diz tudo sobre a paixão que ele tinha pelo que fazia. O impacto da partida dele foi reconhecido imediatamente. A sua terra natal, Uruguaiana, a cidade que ele tanto cantou e amou, decretou luto oficial de 3 dias. É um gesto que formaliza o tamanho da importância dele para a comunidade. E a prefeitura resumiu o sentimento de todos numa declaração simples, mas muito poderosa. Uma grande perda. Dia triste para todos nós. É um sentimento que com certeza ecoa por todo o Rio Grande do Sul e muito além. E a gente termina com uma reflexão. A vida de João Chagas Leite nos deixa uma pergunta fundamental. Como a arte consegue transformar um desafio num legado? Na jornada dele fica claro que a arte não apenas expressa a vida, mas tem o poder de redefini-la. Ele transformou um obstáculo em identidade artística e deixou uma obra que vai permanecer para sempre.